Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos aqui nesse dia conversando acerca da palavra. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Que o Senhor possa encontrar o teu coração em paz, em segurança, na medida daquilo que hoje é o possível, né? Estamos vivendo o tempo daquilo que é o possível. Muitos de nós estamos tentando fazer, às vezes, até além daquilo que é a nossa possibilidade, e talvez isso frustre, traga ansiedades, perturbações e preocupações, mas que o Senhor te capacite aí, pelo menos naquilo que é o seu possível, aquilo que você consegue, aquilo que é o seu lugar de segurança. E além disso, além desse impossível, além desse lugar de segurança, que seja o Pai direcionando, ativando, conduzindo você, porque aquilo que é impossível ao homem, totalmente possível para Deus. Então, queridos, eu quero conversar nessa manhã acerca daquilo que são algumas palavras reveladas sobre nós. Quantos de nós recebemos durante a nossa vida, né? E não importa a idade, às vezes, meu filho mesmo já recebeu muitas palavras proféticas e muitas profecias, muitas revelações de Deus, muitas promessas. Ele só tem 6 anos de idade. Talvez você que está ouvindo ou assistindo também seja essa pessoa que tenha recebido de Deus algumas promessas, né? Algumas palavras proféticas. Mas nesse tempo, onde todo líder consciente se preocupa no contexto geral, com aquilo que é o Evangelho, com aquilo que é a palavra revelada, com aquilo que é a direção de Deus, qualquer líder responsável se preocupa com as suas ovelhas em relação à verdade, em relação a essa caminhada cristã, onde é notório, né, que Jesus ele está voltando. A gente precisa ter essa consciência de que tipo de mensagem, de pensamento, de direção nós estamos trazendo nesse tempo para a igreja do Senhor, para o Evangelho, seja no programa da rádio, seja nas lives. E a gente, infelizmente, vê muitos pensamentos e construções, né, de muitos líderes e de muitas denominações, de algo que está afastando o ser humano daquilo que é uma verdade, dessa preparação, desse cuidado para a volta de Jesus. Existem muitas igrejas, né, e com muito temor a gente fala sobre isso. Existem muitas lideranças que estão esquecendo desse princípio e vivendo uma vida ainda na igreja e ainda desse pensamento, né, de uma espiritualidade, mas muito além daquilo que o Senhor, ou muito aquém daquilo que o Senhor tem para aquilo que seria a vida, o caminhar cristão. Jesus, em um momento, fala com seus discípulos, né? Eu separei aqui em Mateus 24. Ele sai do templo com os discípulos, eles olham para tudo aquilo que é a beleza, né, do templo, e o Senhor Jesus fala assim: olha, presta atenção, em verdade eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E eles ficam preocupados com isso, e quando Jesus senta no Monte das Oliveiras, os discípulos se assentam em volta dele, e eles começam a perguntar: qual é o sinal que isso vai acontecer? Qual o sinal que o Senhor vai me dizer daquilo que é a sua vinda e aquilo que é o fim do mundo? E Jesus responde, né, no versículo 4, cuidado que ninguém vos engane. Essa expressão de Jesus em deixar há tantos anos, né, registrado no Evangelho de Mateus, para que tenhamos cuidado, para que ninguém venha nos enganar. Naquela época, entenda isso, você que está assistindo ou ouvindo, naquela época o cuidado de Jesus foi para trazer essa expressão: tenha cuidado, que ninguém engane vocês, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Isso quer dizer que sim, que se levantariam tempos e pessoas que, de uma certa forma, na palavra profética, na palavra revelada, ou naquilo que seria uma expectativa, aquilo que seria uma revelação de Deus, poderia haver ali um engano. Naquilo que é uma promessa, e talvez é uma promessa feita por homem, não por Deus, poderia haver um engano. E ele continua dizendo no versículo 6, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, mas não se perturbe, porque forçoso e que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vocês serão entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente, de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ele diz aqui no finalzinho, quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. E Jesus vai construindo um pensamento, né, daquilo que é a sua vinda e o fim de algumas coisas, deixando claro para que a gente pudesse ter cuidado, porque se levantariam muitas falsas palavras, muitas falsas igrejas, muitas falsas palavras proféticas. Todo líder que tenha a sua consciência naquilo que é o Evangelho, se preocupa com o Evangelho, com a causa do Evangelho, precisa ser como um atalaia na torre de vigília, para trazer essa palavra de reflexão, daquilo que Jesus está dizendo como da propriedade. Olha, muitas coisas vão acontecer, essas coisas já estão acontecendo, mas não necessariamente essas coisas são o fim. O que Jesus ele traz de pensamento tem a ver com aquilo que Paulo escreve, né, ao seu servo Timóteo, dizendo: nos últimos dias nós vamos ver os homens amantes de si mesmos, enganando, sem moral, sem caráter, sem princípio, não sustentando sentado aquilo que eles falam em pé. E Jesus ele traz esse pensamento, e quando ele constrói essa ideia e nos dá uma direção, ele fala: mas isso tudo que você está vivendo, isso tudo que você está vendo ainda não é o fim. De boa, a gente está vendo terremotos em todos os lugares, até no território brasileiro. A gente está vendo fome em todos os lugares, ainda mais no território brasileiro. A gente está vendo os homens amantes de si mesmos dentro das igrejas. A gente vê um egocentrismo tão grande dentro de muitos líderes, dentro de muitas pessoas que hoje conseguiram aí destacar aquilo que seria o seu nome, e destacando o nome, só usam o nome de Jesus, mas não é Jesus que usa essas pessoas. A gente vê algumas construções que nos causam estranheza, nos causam preocupação, e é necessário que alguém se levante como voz profética para dizer: Jesus está voltando, acautelai-vos. Quando eu leio esse texto, no versículo 4, para que ninguém venha enganar vocês, tenha cuidado. Às vezes eu vejo algumas postagens, Facebook, Instagram, YouTube, eu vejo ali algumas construções, falei: gente, quanto engano, quanta má intenção há, quanto mau pensamento existe nesse usar do Evangelho. A gente precisa ter maturidade, discernimento, para entender os propósitos de Deus nesse tempo e colocarmos nossa vida nas mãos do Eterno. Há uma palavra profética sobre sua vida, há uma promessa de Deus sobre sua casa, há uma palavra revelada do Eterno para aquilo que é você desde quando você era pequeno. Mas em todas essas construções, todas essas palavras e promessas, elas não têm a ver com você, ela tem a ver com o Jesus que você serve. Então você que está afastado, ou você que ainda não decidiu, você que está um pouco frio na fé, todas as palavras proféticas, todas as palavras liberadas, tudo aquilo que é promessa de Deus na tua vida, elas não têm a ver com você, ela tem a ver com Jesus. Ela tem a ver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que o nome dele na sua vida seja glorificado. Não é o seu nome, não é o seu sonho, não é o seu projeto. Isso porque nós precisamos estar tendo cuidado, porque a expressão é que virão muitos que vão querer nos enganar, e a gente precisa ter cuidado com algumas palavras, cuidado com algumas mensagens, cuidado com alguns comportamentos, cuidado. Caráter e moral é algo que eu sempre ouvi os antigos falarem, mas aqueles que hoje vivem estão negociando princípios de moral e caráter dentro das igrejas, se dizendo evangélicos ainda. Então tenha cautela, porque a promessa de Deus na tua vida e toda a palavra profética, ela vai se cumprir, mas para que o nome do Eterno, o nome de Deus, seja glorificado na sua vida. Toma posse dessa palavra e tenha cuidado com muitas falsas construções e com muitos falsos profetas que estão por aí. Beijo no teu coração, a paz de Cristo, que o Senhor te livre de todo mal e te dê um tempo de vitória em nome de Jesus.